Ela nunca diz. Não com palavras. O que ela sente aparece nos cantos dos olhos, na respiração que muda sem aviso, no jeito como ocupa o próprio corpo quando você chega. Ela não declara, sugere. Não convida, aproxima. Por fora, ela segue normal. Por dentro, o pensamento corre como um filme que acelera nos momentos certos, o primeiro olhar, a distância calculada, a forma como sua presença preenche o espaço e altera o clima. Quando a atração acende, ela imagina sem confessar. E o que imagina é simples e intenso: presença, ritmo, atenção. O resto, a mente faz sozinha. Ela repara nos seus detalhes quando finge não reparar. Como você encosta a xícara na mesa, como ajeita a manga, como escuta sem interromper. Ela observa sua calma. O mundo inteiro grita, você não. É o contraste que a puxa. Enquanto conversa com outros, o pensamento dela se desloca para o seu canto do ambiente, como se o corpo tivesse bússola. Ela te compara silenciosamente com tudo que é apressado, espalhafatoso, carente de atenção. Em você, ela imagina o oposto, o homem que não precisa provar nada para ser notado. E é aí que a imaginação começa a ganhar textura. Ela imagina sua voz mais perto, o timbre grave que não force, por isso, chega. Pense em como você diria o nome dela, sem pressa, como quem degusta sílabas. Imagina a cadência de uma conversa curta, onde poucas palavras dizem muito. Pensa no peso de um "eu gostei de te ver" dito como quem não precisa de resposta imediata. A mente dela constrói a cena com cuidado, você inclina um pouco a cabeça, sustenta o olhar por tempo suficiente para ser sentido, mas não longo a ponto de ser invasivo. Essa linha fina entre a atenção e o excesso é exatamente onde a imaginação dela se prende. Ela imagina a coreografia das mãos. Não mãos que pedem, mas mãos que orientam o espaço, abrir a porta, tocar levemente as costas quando vocês precisam atravessar a multidão, oferecer lugar com um gesto curto e certo. Ela sente a presença pela forma como você organiza o entorno, como se dissesse sem dizer, fica tranquila, eu estou atento. Não é posse, é cuidado. Não é controle, é condução. A imaginação, então, ensaia pequenas aproximações, a distância entre vocês diminui um pouco, o ombro quase toca, o perfume aparece como assinatura invisível. Ela guarda esse cheiro, e a memória faz o resto. Ela imagina o silêncio confortável. 2 minutos sem fala e sem estranheza. O tipo de pausa que não exige explicação, porque existe compreensão. Nessa pausa, ela percebe o próprio corpo respondendo a pequenas coisas, o compasso da sua respiração, a regularidade do seu gesto, a maneira como você olha o ambiente e decide onde ficar. O corpo dela traduz isso como segurança. E segurança, para quem sente, vira permissão. Permissão para relaxar o ombro, soltar o pescoço, inclinar um pouco mais. É discreto para quem observa, mas dentro dela é avalanche mansa. Ela imagina a fricção sutil do cotidiano, os dedos roçando sem intenção explícita ao entregar um objeto, o calor breve de um cumprimento que dura um segundo a mais, a troca de posição quando vocês caminham lado a lado e você naturalmente fica do lado de fora da calçada. Pequenos roteiros de cuidado. É nesses gestos que a mente dela projeta o que não diz. Porque quando a atenção é contínua, o desejo não precisa de cena grandiosa, ele cresce de forma silenciosa, consistente, inevitável. Ela imagina a sua atenção exclusiva. Não a atenção que perfoca e sufoca, mas a que escolhe e sustenta. Quando ela fala, você não encara o telefone, você acompanha a linha do pensamento dela e, às vezes, devolve uma pergunta simples que mostra que você realmente ouviu. O corpo dela percebe isso antes da cabeça admitir. Ela se inclina sem notar, o tom fica mais baixo, a fala desacelera. Em algum ponto, ela se pega pensando no que seria estar com você sem a pressa do relógio, e o que a deixa elétrica não é o que aconteceria depois, é a certeza de que o caminho até lá seria conduzido com calma, ritmo, respeito, intenção. Ela imagina a força tranquila.
Não músculos em demonstração, mas a firmeza de quem carrega uma sacola pesada sem fazer cena, de quem ajusta algo no alto e resolve o problema com 2 movimentos. Força que aparece em silêncio, e por isso convence. A imaginação dela responde a isso com uma ideia simples: com ele, dá para relaxar a vigilância. Quando a vigilância cai, a presença entra. E quando a presença entra, o corpo dela começa a traduzir proximidade como desejo, não um desejo ruidoso, mas aquele que aquece por dentro e dá contorno ao mundo. Ela imagina a noite sob luz baixa, o ruído distante de cidade, vocês dois compartilhando um trajeto curto. No carro, no corredor, na calçada. A cidade passa, e a conversa reduz aquilo que importa. Ela repara como você dirige o próprio tempo, sem pressa para provar algo, sem medo do silêncio, sem urgência de resultados. A atração, para ela, tem gosto de tempo bem usado. E tempo bem usado, com você, parece sempre ter mais ar. Ela não planeja dizer nada, planeja sentir. E quando o sentir ganha forma, a mente dela narra em silêncio: aqui eu posso. Ela imagina o convite mínimo, um vamos dito com tom de certeza, sem impor caminho. Você oferece e espera. A mente dela testa a cena 10 vezes em um segundo, aceita, anda, observa onde você coloca a mão, repara se você ajusta o passo ao dela, percebe se você nota quando ela precisa de uma pausa. E nessa simulação, cada ponto te aproxima, porque o desejo dela não é por espetáculo, é por sintonia. Sintonia é quando 2 corpos compartilham o mesmo ritmo sem combinarem antes. Quando isso acontece, o resto se organiza sozinho. Ela imagina o toque que não pede licença porque já a recebeu sem palavras. Não um toque que explora, mas que confirma: aqui está, eu estou. Um toque que dura o suficiente para ser lembrado, mas não o bastante para ser pesado. O toque que diz eu te sinto sem dizer você me deve. Enquanto imagina, o corpo dela responde com sinais que ninguém percebe, além de você. O pescoço solta a tensão, o olhar demora mais, as mãos relaxam. É nesse espaço entre o quase e o ainda não que mora a eletricidade que ela mais deseja. Ela imagina a sua firmeza quando algo inesperado acontece. Alguém interrompe, um plano muda, a chuva começa. Você se adapta sem perder o eixo, como quem sabe que o essencial não se desfaz com o vento. Essa resiliência muda o clima interno dela. A mente associa: perto dele, nada desaba sem que algo se reerga. E é essa ideia, de presença que reorganiza o caos, que faz o desejo tomar corpo. A fantasia dela não precisa de cena perfeita, ela precisa de alguém que transforme qualquer cenário em lugar habitável. Ela imagina você dizendo está tudo bem com a credibilidade de quem, de fato, sustenta o que fala. Não está tudo bem para encerrar assunto, está tudo bem para abrir espaço. A atração, para ela, tem vocabulário de conforto. É paradoxal, quanto mais à vontade ela se sente, mais o desejo cresce. Porque o corpo confia, e quando o corpo confia, ele permite. Permite chegar mais perto, permite o riso baixo, permite a entrega do peso do dia. Ela pensa nisso e não conta para ninguém. Mas guarda, e quando te encontra de novo, a memória puxa o arquivo e reapresenta as mesmas cenas com nitidez ainda maior. Ela imagina o depois como quem contempla uma paisagem, não como quem faz roteiro. Vê vocês dois no mesmo ambiente, cada um fazendo algo simples, uma leitura, uma música ao fundo, luz amena, poucas palavras. De tempos em tempos, um comentário, um sorriso, um olhar que confirma a conexão sem teatralidade. Esse depois tem menos a ver com acontecimentos e mais a ver com a atmosfera. A atmosfera é o que a mente dela busca quando o desejo aparece, não 1000 ações, mas a sensação de coerência entre vocês. Ela imagina a sua elegância nos limites. O não hoje dito com respeito, o agora não que não fere. A maturidade de recuar meio passo sem transformar isso em distância. É nesse domínio de si que a imaginação dela encontra alimento. Porque nada é mais provocante do que a força que sabe esperar. E quando a força sabe esperar, o desejo deixa de ser impulso e vira decisão. O corpo agradece o ritmo, a mente agradece o cuidado. Ela imagina a manhã seguinte sem pressa,
o café simples, a luz que entra devagar pela janela. Você resolve duas coisas práticas sem transformar isso em virtude. E ela percebe que a constância também seduz. Que ser interessante ontem não foi acidente, que ser presente hoje não é exceção. O pensamento dela conclui: com ele, eu posso ser suave sem perder intensidade. E é exatamente essa mistura, suavidade por fora, intensidade por dentro, que a deixa em estado de brilho contido o dia inteiro. Ela imagina você entre outras pessoas e nota que nada do que a encantou depende da ausência do mundo. Sua postura permanece, sua escuta continua, seu humor aparece quando necessário, não para dominar a sala, mas para aliviar o ar. A atração amadurece quando percebe consistência. E consistência é sexy de um jeito que ninguém posta nas redes. É o sexy do confiável, do adequado, do que sabe o que está fazendo sem precisar anunciar. Ela imagina o momento em que finalmente decide te contar menos do que sente, ainda assim, dizer o que importa. Talvez eu gosto de estar com você. Curto, adulto, suficiente. Ela não entrega o segredo inteiro, entrega a chave. Porque no fundo, o que ela imagina desde o começo não é um enredo mirabolante, é um lugar onde o corpo descansa e a mente assente. Um lugar onde o toque confirma, a voz guia, o olhar sustenta, o tempo respeita. Onde ela não precisa se esconder do próprio sentir. E é por isso que, quando te vê, ela disfarça. Fala de assuntos neutros, sorri de um jeito treinado, se ocupa com pequenos gestos para não entregar a intensidade. Mas os sinais vazam. O olhar demora, a respiração marca, a pele avisa. Ela nunca diz, e, ao mesmo tempo, o corpo diz por ela. Diz que a presença te escolheu antes da cabeça, que o desejo encontrou casa antes do discurso, que o imaginado já tem textura de realidade. Se você entendeu isso, entendeu quase tudo. A atração que ela tenta disfarçar não pede barulho, pede leitura. Não pede pressa, pede compasso. Não pede prova, pede presença. É simples, mas não é raso. É contido, mas não é frio. É intenso, mas não é urgente. É o tipo de fogo que não queima por fora, aquece por dentro. E quando aquece por dentro, move. Move o olhar, o passo, a decisão. Move, principalmente, a verdade. Com você, ela não precisa falar alto para ser ouvida. Porque você vê o que ela nunca diz. Então, quando a encontrar, seja a pausa, não o ruído. Seja o gesto certo, não o excesso. Organize o espaço ao redor, permita o tempo, cuide do ritmo. Deixe que o perfume faça o trabalho da memória, que a voz faça o trabalho da calma, que o toque faça o trabalho da certeza. O resto, ela imagina. E quando imaginar o suficiente, ela deixa transbordar. Não como quem pede, como quem escolhe. Aí, tudo que antes era hipótese vira presença. E a presença, quando é boa, não precisa de promessas, ela se justifica sozinha. Ela nunca diz. Mas agora você sabe ouvir.